Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área dessa semana. A gente começa o programa de hoje aqui em Piraí, numa das principais equipes de ginástica de trampolim do país. O último trimestre tem sido muito agitado para eles. No início de outubro, etapa do Campeonato Nacional em Goiânia, 34 medalhas e o título de campeão nacional geral da competição. Agora, preparação intensa, porque em dezembro, 5 atletas vão representar o Brasil no Campeonato Mundial lá do outro lado do mundo, no Japão. E é claro que a gente veio acompanhar a preparação dessa galera. Então se liga, o programa desse sabadão já está no ar. Para a gente conhecer um pouco mais da história aqui da equipe de ginástica de trampolim de Piraí, nada melhor do que conversar com uma das mães dessa criança, a treinadora Shirley Arantes. Está aqui desde o início, começou o projeto e leva essa garotada bastante longe, né? Incluindo o Japão, onde irão os 5 convocados no final do ano. Piraí já tem título mundial no currículo e hoje é um dos 3 centros nacionais de treinamento reconhecidos pela Confederação Nacional da Modalidade. Uma honra muito grande chegar até esse ponto, né? Bom dia. Bom dia, é realmente uma honra, uma satisfação muito grande estar à frente desse projeto há 22 anos, principalmente por se tratar de um projeto social, onde cada uma das conquistas, das medalhas, se transforma em uma vitória que vai muito além do esporte, é uma vitória na vida, porque desperta nesses jovens um espírito guerreiro, um espírito de luta, e isso me deixa assim muito feliz, porque me traz a certeza de que o nosso trabalho está fazendo a diferença na vida desses jovens e está agindo como uma ferramenta na formação de cidadãos do bem mais preparados para a vida. Vocês tiveram uma última etapa de campeonato nacional com muitos medalhistas e a taça de campeão geral da etapa. Ninguém conquistou mais medalhas na última etapa do Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim do que a equipe de Piraí. Mais uma honra para o currículo, né, professora? Nossa, é uma honra muito grande. A gente se perde até nas palavras, né, para poder conseguir expressar realmente a grandiosidade, né, do sentimento dessas crianças, do sorriso delas no momento de que elas sobem no pódio, que elas veem, né, a equipe delas no pódio sendo consagrada ali com um troféu. Nós fomos campeões do torneio nacional, conquistamos aí 34 medalhas. Poxa, é realmente um resultado que vai além de uma vitória no esporte mesmo. É uma vitória na vida, porque o sorriso deles é a medalha mais importante para mim como treinadora, com certeza. E esse bom retrospecto em campeonatos nacionais, não só nessa etapa, em que vocês foram os grandes campeões nacionais, né, o título geral, já vem dando a esses jovens aqui da equipe de Piraí convocações para a seleção nacional. Essa convocação desses 5 atletas já tinha acontecido mais lá para o meio do ano, né? E eles estão já às vésperas de uma viagem muito importante para um campeonato mundial. São 5, recapitulando a informação, e alguns deles vão disputar até 3 provas lá, né? Conta um pouquinho desses bastidores, o que a gente pode esperar desses atletas aqui de Piraí, lá na Terra do Sol Nascente. Então, o foco agora é o campeonato mundial, que vai estar acontecendo no Japão. E, na verdade, desde o início do ano, quando 5 atletas de Piraí foram convocados para compor a seleção brasileira, a gente vem desenvolvendo um trabalho totalmente específico para poder encarar, né, esse grande desafio que é o Mundial. Para nós é a competição mais importante do ano. E agora, depois dessa fase de preparação que realmente foi assim extremamente produtiva para nós até aqui, nós estamos na fase dos ajustes finais e necessários para, quiçá, né, conquistarmos aí mais vitórias para a vida. Como já dissemos, são 5 convocados que vão disputar o Campeonato Mundial no Japão em dezembro. Um deles está aqui ao meu lado, Marcos Paulo Pedro. Bom dia para você. É um prazer conversar com um atleta que vai disputar um Campeonato Mundial lá do outro lado do mundo. Você obteve 3 medalhas na última etapa do Campeonato Nacional, que Piraí foi o grande campeão, né? Conta que provas foram essas, como é que foi o seu desempenho, quais medalhas foram, quais as cores?
Então, eu ganhei uma de ouro que foi trampolim. Não, foi duas, que teve o sincronizado com o Guilherme. E teve o duplo mini que eu ganhei prata. Então, foi legal as apresentações e, tipo, teve uma hora que teve que mudar na final a série e eu tava treinando a série errada. Aí mudou e eu fui e dei o melhor que pude. Eu fui e consegui. O que mostra também a importância do improviso dos atletas, né? De vez em quando você tem que mudar a série para fazer uma nota de partida mais alta, uma pontuação mais alta para garantir a medalha. Acontece e aqui em Piraí, desde jovens, eles já aprendem isso muito rapidinho. Agora, expectativa total, imagino eu, para viajar para o Japão. Já tinha viajado de avião antes, como é que está essa expectativa? Conhecer um lugar bem diferente, que prova você vai disputar lá? Então, vou disputar o do trampolim e duplo mini. E eu estou muito feliz de representar o Brasil em outro país. E espero que seja melhor e eu vou dar um bom de mim. Estou aqui com outro atleta que vai para o Mundial, passaporte já carimbadíssimo, esperando o embarque, Gabriel Maia. Como a gente conversou com a professora Shirley, ele garantiu a vaga, não nessa etapa que Piraí foi o campeão nacional geral, né? Mas mais lá para o meio do ano, numa etapa anterior da competição, então já quero saber dele como é que foi garantir essa vaga, em que etapa foi essa, qual prova. Bom dia para você, bem-vindo ao Tô Na Área. Bom dia, meu nome é Gabriel Maia e eu fui classificado na primeira etapa do brasileiro, no duplo mini, que aí eu recebi a classificação para o Mundial, que vai ser lá em Tóquio. E como é que foi receber essa notícia de que você vai integrar a seleção brasileira disputando um campeonato mundial, representando o Brasil? É uma responsabilidade muito grande, vocês são muito jovens e já estão tendo acesso a isso muito, muito rápido, sinal dos bons frutos aqui da professora Shirley. Como é que foi receber essa notícia? Foi muito especial para mim, porque eu já estou na luta há bastante tempo, 5 anos. Eu venho me dedicando bastante para o Mundial. E integrar, representar o Brasil para todo atleta é especial, não tem preço. Obrigado pela entrevista, boa sorte a você, a todos os atletas aqui de Piraí. E você não sai daí não, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muito mais esporte aqui no Tô Na Área. Hoje, meio-dia e 45, o tricolor paulista enfrenta o Minas, ao vivo. O melhor do basquete brasileiro tá aqui. NBB é aqui na Band. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações, mostre o que você faz. Hoje, 11h30 da noite, tem luta, tem Muay Thai na Band. Campeões tailandeses, berço da modalidade, ficam frente a frente. Vai ser épico. SFT. Tô na área de volta e agora aqui do estúdio para mostrar uma linda paisagem para você, Rio das Ostras. Você vai ver agora na sequência uma matéria mostrando uma competição de triatlo que aconteceu no último fim de semana. É aquela competição que você precisa fazer 3 modalidades numa só, que cansa só da gente contar, né? Mas você vai ver uma galera que não perdeu o fôlego e de quebra vai conhecer um grupo que ensina quem quiser lá em Rio das Ostras a nadar logo no mar de uma vez, para perder o medo. Olha só. Nadar, pedalar e correr. O triatlo é o esporte de quem não tá nem aí pra preguiça. São 51 quilômetros de percurso, sendo 1,5 km de natação em mar aberto, 40 quilômetros em cima de uma bike e mais 10 quilômetros correndo. Se você gostou da ideia, fica a dica. Em Rio das Ostras, o projeto Escola do Mar faz essa iniciação. Há 14 anos, o grupo ensina a nadar no mar, dando o primeiro passo para a natação e para o triatlo. Como o esporte a gente vê que é um pouco elitizado ainda, decidimos popularizar o triatlo em nossa cidade, fazendo um circuito de simulados. E então a gente começou fazendo a prova aí com 40 pessoas, passamos na segunda prova para 60
aí depois 80, agora 130 e acabou as inscrições e tinha fila. Então a gente conseguiu atingir bastante pessoas. No último domingo, uma prova simulada ocorreu na Praia da Tartaruga e movimentou a cidade. Esse projeto ele tem grande importância para o triatlon também, porque ele que faz o triatlon. As pessoas que são alunas, professores, trabalham voluntariamente no evento. Aqui a gente não paga ninguém para trabalhar. Todo mundo que está trabalhando aqui é voluntário. O vencedor da prova na categoria short, que percorre um caminho reduzido, foi o militar Otávio Albuquerque. E nem mesmo o tempo ruim atrapalhou o desempenho. A prova foi muito forte, muito difícil, né? Por causa da chuva, o pedal estava bastante pegajoso. Muito galho, muita árvore, estava bem perigoso. Mas deu para levar. No sufoco, é uma porrada só que dá para manter. O técnico da equipe dos fuzileiros comemorou o resultado positivo, ouro e bronze no individual e prata no revezamento. A prova serviu como preparação para os 5 atletas classificados para o Mundial de Aquathlon, em setembro do ano que vem, na Holanda. Nosso treinamento é extremo, né? A gente treina muito no nosso quartel, a gente é uma equipe militar, né? A gente representa o Corpo de Fuzileiros Navais. Então, a quem eu agradeço muito, ao nosso comandante, ao nosso almirante, que tem dado total apoio. Então, quer dizer, a gente tem uma equipe muito bem, uma equipe formada, uma equipe militar extremamente competitiva, extremamente dedicada. E é isso, os resultados aparecem. A gente continua na região dos Lagos agora, mas para falar de futebol. A Sociedade Esportiva Búzios está disputando o Campeonato Carioca da Série C, a 4ª divisão, e está brigando por vaga na próxima fase. O acesso já começa a ser algo sonhado e comentado lá na cidade. E é claro que a nossa equipe foi lá conferir de pertinho um dia de treino e você vai ver que tem até parça do Romário nessa equipe. O Búzios não foge da receita básica de todo time que disputa as divisões inferiores do campeonato estadual. A prioridade para a formação do elenco é dos jovens da cidade. Mas a equipe buziana foi além. Trouxe o técnico Alex Bahia, que tem passagens por Americano e Campos Atlético. E com a experiência dele, vieram também outros atletas habituados ao acesso no Carioca. Um reforço importante numa competição tão equilibrada. Para mim está sendo muito importante, né, trazer um conhecimento que eu tive no Americano e também no Campos, né? E para mim está sendo de grande valia aqui porque eu trouxe atletas que eu já conhecia. Além dos jovens e dos indicados por Alex, outros nomes se destacam no elenco do Búzios. Um deles é Duda, habituê no futevôlei na região dos Lagos. Ele já foi parceiro de Romário na praia e revela que a força física usada no futevôlei ajuda no campo. O futevôlei me ajuda muito, às vezes dentro de campo, com algumas técnicas que eu uso do futevôlei. Quando eu levo para dentro de campo, sempre me ajuda muito, algumas partes que facilita muito em algumas jogadas. Lá na frente, quem tem resolvido a parada é Paulo Ricardo. O atacante marcou 4 gols nos primeiros 5 jogos e ajudou o time a sair na frente do grupo e chegar ao segundo turno na briga pela classificação à próxima fase. E ele atribui aos treinos de finalização o sucesso na Série C. Eu devo muito a Deus, né, por estar me dando sustento para treinar e é fruto de treinamento. Eu tenho treinado bastante, finalização, o professor tem me ajudado muito, então é tudo fruto de treinamento. Com mais 2 jogos pela frente, o técnico aponta quais os adversários mais difíceis no Grupo A da 4ª divisão. Nessa primeira fase do nosso grupo, a gente viu o Resende com uma equipe, não só porque a gente foi derrotado, mas uma equipe que tem bastante aplicação no sistema ofensivo e também no sistema defensivo, são muitos aplicados. O time que a gente conseguiu virar, que foi o Arthurzinho, também tem uma equipe bem organizada. Então essas 2 equipes, apesar do Ação ter uma pontuação legal, mas eu vejo essas 2 equipes como o Resende e o Arthurzinho na nossa chave, as equipes mais difíceis para ser batidas. Boa sorte para o Búzios, que está bem colocado ali, brigando por vaga no G2. Lembrando que os grupos dessa Série C podem classificar 3 equipes, né? Porque alguns dos terceiros colocados também passam. O Búzios muito perto de sacramentar essa classificação à próxima fase da 4ª do Campeonato Carioca. São 2 rodadas ainda por vir, como você viu aí na matéria. A próxima já começa hoje, sabadão. Tem jogos amanhã também no domingo. Então vamos aqui ao nosso telão interativo para ver o cronograma. Já é a 9ª de 10 rodadas. O Esporte Clube Resende visita o Ação, um confronto direto, valendo vaga também. Joga no Marrentão, em Duque de Caxias, amanhã às 10 da manhã. Às 3 da tarde tem Paduano e CAAC Brasil, no Ferreirão, lá em Cardoso Moreira.
Paraíba do Sul e Teresópolis fazem duelo do interior no Leão do Sul, em Barra Mansa, também amanhã, 3 da tarde. Na segunda, temos Arthurzinho e Búzios. Olha aí o Búzios, então. Você viu o treinador citando que o Arthurzinho era um dos adversários mais complicados. Já é o próximo jogo. Segunda-feira, 3 da tarde, em Moça Bonita, é para sacramentar a classificação. E o São José de Itaperuna recebe o Atlético Carioca, também segunda-feira, 3 da tarde, no Ferreirão. É com a tela aqui do Campeonato Carioca que eu vou para o intervalo. Na sequência, Brasileirão, tá? A gente muda o disco, muda o chip para falar dos 4 grandes do futebol carioca em mais 2 rodadas do Brasileirão. Aqui passou e aqui vem começando hoje. Até já. Bom Fogos Pirotecnia, uma explosão de emoções e cores. Temos fogos para todas as faixas etárias, infantil, juvenil e adulto. Shows pirotécnicos para todos os eventos, com profissionais capacitados. Representante exclusivo no Sul Fluminense, da Fogos Caruaru. Emoção e cores. Uma linha completa para pesca e camping. Venha conferir. Rodovia Lúcio Meira, Boa Vista, Barra Mansa. Telefones 24 3349 9659 3349 9883. O basquete é um jogo irresistível. Para se apaixonar por ele, basta um momento mágico. Ele pode acontecer a qualquer momento, em qualquer cidade, em qualquer partida. E uma vez que você vê a magia diante de seus olhos, você vai querer cada vez mais. NBA ao vivo na tela da Band. Tô na área de volta para falar dos 4 gigantes do futebol carioca, mas antes dos jogos deles, os jogos delas, amanhã temos a rodada de volta das semifinais do Campeonato Carioca Feminino. Vamos conhecer os grandes finalistas. Só tem clássicos, 4 grandes chegaram a essa fase, então vamos para o telão interativo para ver o cronograma, os jogos, quem é que está em vantagem, quem é que não está. Primeira partida, 10 da manhã, desse domingão, Fluminense e Vasco nas Laranjeiras. Tricolor venceu o jogo de ida por 3-2, então tem a vantagem do empate, joga em casa. O Vasco talvez fosse o favorito antes do confronto, porque tem mais histórico no futebol feminino, mas enfim, jogo equilibrado. A partida da tarde é menos equilibrada pelo resultado da ida. Flamengo era o grande favorito da competição desde o princípio, com a parceria com a Marinha do Brasil, mas o Botafogo venceu o jogo de ida, 4-1. O Flamengo estava desfalcado de algumas jogadoras que estão representando o Brasil na China nos Jogos Mundiais Militares. Mas o Alvinegro fez o seu papel, atropelou, 4-1, vai à final, mesmo perdendo por 2 gols de diferença. Se quem venceu a ida for a final, teremos Fluminense e Botafogo. Aí seria o clássico vovó, né? Fluminense e Botafogo fazem o clássico vovô, porque é o clássico mais antigo do futebol carioca, mas no feminino seria muito bacana chamar de clássico vovó. Fica aí a ideia para os dois fazerem a promoção, se confirmarem a vaga. A gente vai acompanhar tudo aqui no Tô na Área. Agora sim, o futebol masculino, Brasileirão, rodada cheia, todos os grandes entraram em campo no meio de semana, agitando as 2 pontas da tabela de classificação, né? O Flamengo na briga pelo título e os demais ali na fuga contra o rebaixamento. E vamos projetar também porque hoje e amanhã tem mais rodada com grandes jogos, só tem clássico envolvendo os 4 grandes, então já vou apresentar o comentarista da semana. O Adriano está de volta de Resende para todo o interior do estado. Bom dia, Adriano. Bom dia, Léo. Bom dia, Tô na Área. Mais uma vez aqui com vocês, o dono da bola chegou, vamos discutir agora como que fica as classificações e os jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é bola cheia, como já vi na hora que você bateu, ela tá cheia, gostei. Melhor, bola murcha nunca é legal. Aqui não tem vaga, bola murcha não tem vaga aqui. Não pode. Vamos começar pelos jogos da quarta-feira, o confronto diretíssimo entre Ceará e Fluminense contra o rebaixamento. Fluminense que iniciou uma reação quando o Marcão assumiu o time, mas meio que já perdeu de novo, né? O time decaiu outra vez, fica meio desorganizado, perdeu o confronto direto para o Ceará no Castelão por 2-0. Um jogo de 2 tempos muito distintos, né, Adriano? Porque o Fluminense foi amplamente dominado na primeira etapa, podia ter saído perdendo de 3-0, fez um baita jogo no segundo, com imposição, indo para cima, pressionando, mas a bola teimou em não entrar, deu o contra-ataque, perdeu o jogo. O Fluminense já está ali de novo, naquele bolo ali da galera que está pedindo para cair, né? A gente achava que o Marcão ia funcionar porque tinha o apoio da galera, depois da briga do Ganso com o Oswaldo de Oliveira, mas só isso não resolve, né? Exatamente, não resolve. O Fluminense continua nessa linha perigosa do abismo. Muito perigosa. Muito perigosa. Tem que correr atrás do seu prejuízo.
O que me deixa preocupado com o Fluminense, que não é simplesmente a vitória dele, Léo. Ele depende das combinações. Exatamente. Chega uma hora que o bicho começa a pegar demais. Demais. Então ali agora pro Fluminense é tudo ou nada. Mesmo ganhando, ele ainda tem que orar ali para as combinações favorecer, porque senão ele continua ali. Exatamente. Eu falei aqui que o segundo tempo do Fluminense foi bom, com imposição e tal. O Fluminense vai sempre muito bem quando exige mais da parte física do que da tática até. E aí eu te pergunto, imposição física com Nenê e Ganso dificilmente acontece. Os dois podem jogar juntos ou um devia ir pro banco. Eu acredito muito ali no esquema tático. Eu não sei se o Ganso está errado ou o Nenê está errado. Me parece que os dois estão dividindo ali a mesma posição. Bate cabeça às vezes, Bate cabeça no meio de campo. Ou você bota o Nenê, que eu acredito que seja mais um centroavante, meio para centroavante, para tentar resolver o problema do Fluminense e deixa o Ganso pensar como um Messi da vida, ou vai continuar batendo cabeça ali, porque os dois dividem a mesma posição. A gente tem dois excelentes jogadores na mesma posição no meio campo ali e não está resolvendo o problema do Fluminense. Até porque os dois custam muito caro para não resolverem, né? Se não estão resolvendo, tem alguma coisa que precisa ser feita. O Vasco parece que está menos problemático, né? Nessa briga contra o rebaixamento, reagiu mais no campeonato, o Luxemburgo fazendo um trabalho legal, mas vem de uma derrota em casa, 3-1 para o Grêmio. O torcedor vascaíno já estava até se animando com a possibilidade de Libertadores. Não é o campeonato do Vasco, é brigar para não cair. A derrota para o Grêmio dá um choque de realidade, mas apesar da derrota, não era o jogo assim para você ganhar, fazer fé. Perder para o Grêmio é normal, apesar da derrota de 5-0 lá do Grêmio para o Flamengo. Acho que o Vasco, dentro do que se projetava para o seu ano, está cumprindo a meta de fugir do rebaixamento e é isso que importa. Na verdade, esse jogo, eu não sei se você assistiu, eu assisti esse jogo, eu imaginei que o Vasco ia arrumar problema para cima do Grêmio, porque saiu na frente. E o início foi bom, né? Lindo gol do Guarim. Tava ótimo. De repente o Vasco, como sempre, cai de rendimento. Exatamente, eu ia te falar, porque contra o Ceará abriu o placar cedo, recuou demais e deu espaço. Espaço para o Ceará é uma coisa, para o Grêmio é outra. É outra. O Grêmio já vem mordido, já está mordido, precisa se recuperar, porque agora só tem um Campeonato Brasileiro, então ele vai lutar para pelo menos chegar entre os 6 primeiros ali. E aí o Vasco deu mole, dentro de casa, deu esse mole aí, aliás foi um mole bem feio, né, porque poderia pelo menos ter empatado o jogo, mas... ressalvo aqui, volto a dizer que eu já venho falando em alguns programas, Vanderlei exatamente acertou, a contratação do Vasco foi perfeita. É o grande reforço do Vasco no ano. É uma pena o Vasco não ter perna financeira para trazer pelo menos mais uns 2. Acho que se mais uns 2 jogadores bons, iria resolver muito o problema do Vasco. Com certeza, o Vasco, infelizmente, está com o elenco quebrado. Mas o Vanderlei, entre tapas e beijos, ele tem conseguido. E acredito que o Vasco, se Deus quiser, não vai correr o mesmo risco que o Fluminense está correndo. Não, eu também acho que não. Hoje eu não diria rebaixamento do Vasco. Acho que a Sul-Americana é meio de tabela e tá bom demais, porque o Luxemburgo assumiu o Vasco com apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar isso. O Vasco, nesse último jogo, teve o desfalque do Rossi, né, que é um atacante que dá muita mobilidade lá na frente, acabou entrando com 4 jogadores no meio, mas 4 volantes. Tudo bem que o Guarim, em alguns momentos, chegou ali na frente, mas na hora que você toma a virada do Grêmio, dando espaço para o adversário, o que já é um erro, dar espaço para o adversário com 4 volantes. Aí, com 4 volantes, você não consegue criar para nem empatar, nem virar o jogo. O Vasco acabou ficando perdido nessa estratégia nova do Luxemburgo nesse jogo. Uma sequência de tropeços que a gente falou aqui, né, de Fluminense e de Vasco, é isso que aparece mais um, e aí altamente surpreendente do Flamengo contra o Goiás. Tudo bem que o Goiás era a segunda força desse segundo turno até aqui, né? Tinha a segunda melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas por tudo que o Flamengo vinha jogando, sempre se espera uma vitória do rubro-negro. Só que se a gente avaliar os últimos jogos no Campeonato Brasileiro, especialmente o do CSA, que quase virou sufoco, quase o Flamengo já tinha tropeçado, jogando contra o Goiás, que vem bem, fora de casa, com um time cansado, não chega a ser nenhum absurdo, principalmente pela gordura que o Flamengo já tem. Pois é, Léo, o reflexo desse jogo, do último jogo do Flamengo, dá esse reflexo. Exatamente. Fora os secadores, né, que tá todo mundo querendo que o Flamengo tropeçasse. Ainda é difícil do Palmeiras encostar ou de qualquer um outro clube abaixo do Palmeiras chegar perto do Flamengo. É o Palmeiras ou não é ninguém. Tendo vista os outros jogos do Flamengo, que joga a maioria em casa e são times bem mais fracos. Teve esses 2 tropeços aí, né, esse tropeçozinho aí, mas eu acredito que vai se recuperar, vai colocar a cabeça no lugar. Então, exatamente, pensando que a gordura ainda é boa, que a distância ainda é legal. Sim. E que tem final de Libertadores no final de novembro. Não é melhor poupar para a galera entrar um pouco mais
fisicamente em alta nessa grande decisão da Libertadores? Porque no Brasileiro vai ter que tropeçar muito para o Palmeiras chegar. Não é melhor poupar, porque o Jorge Jesus não poupa. Pois é, Léo. Esse que é o diferencial. O Jorge Jesus, por ser um treinador europeu, a estratégia de jogo é outra. Só que ele não. Ele, por ter uma teoria da Europa, ele está implantando isso. Eu não sei até onde vai dar certo no Flamengo. Eu acho que começou a escorregar, né? Os jogadores começaram a sentir esse baque, essa diferença. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Bom, o Botafogo tinha um confronto diretíssimo na briga contra o rebaixamento diante do Cruzeiro. Em casa tinha obrigação de ganhar, a torcida fez a sua parte, mas a vitória não veio. Adriano, o Botafogo caiu vertiginosamente de rendimento, um segundo turno péssimo, digno de time que vai cair e está cada vez mais se aproximando da zona de rebaixamento. O aproveitamento em casa não é dos melhores, na rodada praticamente todo mundo somou pontos, só o Fluminense que perdeu para o Ceará, como a gente já viu, e agora viu o próprio Cruzeiro, que estava lá dentro, ganhar ponto, né? A situação vai ficando muito delicada, cada vez faltando menos jogos para o campeonato acabar. Sinal vermelho ligado no Alvinegro? Pois é, o Alvinegro, apesar de não correr risco de cair para a segunda divisão, acredito que não, porque existe muita combinação, mas isso acaba esfriando, a não ser se ele perder praticamente todos os próximos jogos. Mas é quase isso que está acontecendo. Entendeu? Com o Botafogo. Só se ele perder praticamente todos os jogos, e aí as combinações também ajudar para que jogue ele mais para baixo. Nessa última rodada ajudou, hein? Pois é, mas é uma preocupação. Precisa acordar e ligar aí o 220 e seguir em frente para terminar o Campeonato Brasileiro bem. Senão corre o risco de ir para a segunda divisão também. Vamos ver então o que nos espera o fim de semana. Mais uma vez, telão interativo acionado. Clássico hoje, 7 da noite no Maracanã, Fluminense e Vasco. Um pouco mais aliviado, o outro desesperado. Tem favorito? Vasco. 3-1 em cima do Fluminense. 3-1. O Fluminense está tomando muito gol, né? Bastante. Até para time inferior, como o Vasco vive um momento melhor, a chance de tomar 3 até porque grande. Quando você não faz, automaticamente você leva. E o Fluminense já não tem lá uma zaga privilegiada. O que deveria fazer, que é o meio para frente, já não está funcionando. Então, arrebenta lá atrás, né? Arrebenta lá atrás. Arrebenta lá atrás. Ninguém segura. E se o Vasco tiver o retorno do Rossi, volta a ter um meio campo com mais movimentação, dando mais opções. E aí o Luxemburgo conseguiria montar melhor a estratégia para esse clássico. Flamengo e Corinthians, duelo das duas maiores torcidas do país, Maracanã, amanhã, 4 da tarde. O Corinthians vem num momento horroroso, vem de derrota para o CSA, técnico quase caindo, presidente dizendo que o time está jogando uma M e assim não ganha do Flamengo. De fato, assim não ganha do Flamengo. Não ganha. Esse jogo aí, 4-0 Flamengo dentro do Maracanã, fácil. Corinthians está tropeçando, perdendo a identidade. Essa resenha interna atrapalha demais muito o rendimento dos jogadores. E quando o presidente entra no circuito, piora a situação. Piora muito. Na verdade, eu tô para te dizer que o Carelli está querendo ir embora e ninguém deixa ele ir embora. Eu acho que ao final do Brasileirão vai, mas aí corre o risco do Corinthians até ter perdido a vaga. Encerramento da rodada para os cariocas, Santos e Botafogo, ao Sapão da Vila Belmiro, amanhã, 7 da noite. O Botafogo, coitado, ele vive um momento tão complicado que a sequência dele é extremamente complicada. Fora de casa, contra o Santos na Vila, não dá para cobrar nem empate. Não tem como. Mas quem tá brigando contra o rebaixamento tem que pontuar. Que saia justa, né? Vai para cima para tentar o ponto, segura lá atrás porque o empate tá bom. O que fazer nesse quebra-cabeça? Esse jogo aí não tem jeito. Dentro da Vila, o Santos é imbatível. Estou para te dizer que se não for 2-0, é 3-0 para o Santos, fácil. Infelizmente, não vai dar para o Botafogo. Botafogo, se fosse treinador, entraria, lógico, primeiro tempo para ganhar o jogo. Não deu segura. Ô, meu filho, viu o termômetro tá ruim? Volta e vamos empatar, que o empate para mim já é alguma coisa levar fora de casa para quem tá brigando contra o rebaixamento, para um adversário que até pouco tempo brigava pelo título. Até que não é má ideia, o Valentim que aos poucos vai botando o seu dedo no time, tentando descobrir a formação ideal. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque o encerramento do campeonato tá batendo na porta. O Botafogo precisa pontuar para não chegar na rodada final, na reta final do campeonato, mais ainda, né? Brigando contra a degola. Adriano, valeu demais, obrigado, até a próxima. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana e muita bola aí para vocês. Você que nos acompanhou, valeu demais, obrigado pelo carinho, pela audiência. Voltaremos no próximo sábado, 11 da manhã, com tudo do esporte no interior do estado do futebol carioca. Abraço, tchau, fui!